Olá, olá. Deus é maravilhoso. Deus abençoe sua vida. As palavras que vamos falar aqui nesse vídeo seja para edificação e fortalecimento da nossa fé, para conhecermos mais e mais o nosso grande Deus e Senhor. Aqui eu quero falar a respeito de o isolamento, né? O isolamento com que as pessoas estão isoladas, mesmo em meio à multidão. A gente está vivendo um tempo de paradoxos, de contrariedades, de falsidades. Então, o isolamento, as pessoas estão isoladas no ego, no eu, buscando prazeres, realizações, achando que a vida é de fora para dentro, é do ter para o ser. E não consegue entender que é o contrário. Então vamos discorrer aqui sobre esse assunto, né? A palavra solitude. Solitude não é solidão. Solidão é a pessoa se sentir só, é estar só. E isso é ruim. Isso vai ter angústias e diversas consequências. A solidão vai trazer, pode ser até uma característica, pode ser, né? Não significa que seja, mas há uma possibilidade da própria depressão. A depressão, ela vai trazer essa solidão, porque a solidão você vai estar isolado, mas pensando no passado. Isso então é uma solidão, trabalhando a saudade, o pensamento do passado. Então seria solidão. Já a solitude seria você estar só por opção. Você está só, mas se sentir bem por estar só. Então vamos pensar nisso aqui. Solitude. Deus não fez o homem para estar só. O homem, segundo o livro de Gênesis, ele estava no paraíso. Mesmo sendo aqui na terra, o homem então estava no paraíso, porque Deus estava com o homem. O homem não tinha falta de nada, porque o Senhor estava com o homem. Nem mesmo o pecado tinha chegado na terra. O homem então estava em perfeita harmonia com Deus e toda a criação de Deus. Tudo que Deus havia feito era muito bom. Só que o homem se sente só. O homem se sente só, percebe que coisa. E então Deus lhe faz uma companheira. E o homem ficou muito feliz a princípio, mas bem sabemos o que aconteceu. Através da companheira, tem aquela cena, aquela situação onde a serpente engana a mulher e a mulher traz do fruto para o homem, aquele fruto proibido, e desenrola então a história humana. Mas o que eu quero falar é que ninguém, mesmo a solitude, mesmo você estando bem sozinho, isso é preciso ser compreendido. Você estar bem sozinho é positivo, porém você não é para você. Nenhum ser humano foi feito para si. O ser humano foi feito para servir. Então você não vai estar bem sozinho nunca, mesmo com Deus. Porque Deus não é um como uma coisa só. Há um plural na unidade. Deus é um. Dentro desse um existe um plural de atribuições, um plural de coisas boas. Ele é o um sendo o todo. Por isso que na palavra Elohim, a
palavra Elohim você vai encontrar esse plural. Não que Deus seja muitos deuses, mas Deus, na sua essência, é muito no sentido de pessoas, de povos. Dentro dele havia a igreja, dentro de Deus havia Cristo, e dentro de Cristo havia a igreja. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então perceba, Cristo, o Filho unigênito do Pai, aquele que habitava ao seio de Deus, o Filho perfeito de Deus, o um, dentro desse um havia vários. Ele é o um e depois ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, a manifestação dos filhos de Deus. Olha que beleza do um para uma multidão. O mesmo Jesus diz algo lindíssimo sobre o grão, né? Um grão. Se aquele grão não morresse, ficaria só. Isso ele estava falando da sua morte e ressurreição, aonde ele estaria morrendo para pagar os nossos pecados, e esse pagamento do pecado nos traria a igreja, nos traria a reconciliação, traria os filhos de Deus. Então voltemos a pensar na grande importância da comunhão, certo? Antes vamos pensar no seguinte, ir para o deserto. Ir para o deserto vem da parte de quem? Leia na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, onde Jesus é levado ao deserto. Perceba que ele é levado ao deserto pelo Espírito. O próprio Deus conduz seu filho ao deserto para ali ser tentado. A mente carnal faz uma grande confusão. Vai questionar Deus, vai dizer, mas para que Deus fez isso? É necessário ter a sensibilidade do Espírito para entender o Espírito. Em primeiro lugar, é confiar inteiramente a Deus. Confia em Deus. Então, quando você confia em Deus, você vai saber que Ele não vai lhe fazer mal algum. Recentemente eu vi uma cena de uma girafa onde ela maltratava o filhote. E ali o especialista naquele assunto conta como que é realmente dolorido na vida selvagem, né? Aquele sofrimento, aquele maltrato da girafa era nada mais, nada menos para despertar seu filhote a vencer os predadores. O que isso quer dizer? Aplicando para nós, aplicando nessa mensagem. Como que Deus opera? Às vezes aparentemente é algo ruim que está acontecendo, mas Deus está por trás de tudo. Não como um elemento mal, mas sendo Ele o próprio criador do mal. O mal não vai destruir você. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo os teus erros, mesmo os teus problemas que você mesmo causou, você como eleito de Deus, aquele ladrão que foi salvo, representa você, representa eu. Percebe? Aquele ladrão da direita, aquele ladrão que foi salvo, ele não se escandalizou com Jesus, ele não se aborreceu com Deus. Então é hora de refletir. O outro ladrão estava aborrecido com tudo, já estava tudo ferrado mesmo. Ele falou, se esse aí é o Filho de Deus, por que não salva a ele próprio e a nós? Então as pessoas chegam a uma condição desse ladrão que se perdeu, de descrédito, de blasfêmias. Mas é hora de refletir, é hora de pensar como o ladrão que alcançou a salvação,
Aquele ladrão que alcançou a salvação, ele fez uma confissão, fez um reconhecimento que ele era digno daquela penalidade, e ali ele alcançou a misericórdia. O grande problema é as injustiças. As pessoas sofrem injustiças aqui nesse mundo, e então elas pensam: Deus, por que isso está acontecendo? Então, na mente delas, na visão humana, é uma injustiça. Isso é injusto que está acontecendo comigo. Mas quando você vai para a Bíblia, quando você vai ouvir o conselho de Deus, o que Pedro vai falar sobre isso? O apóstolo Pedro vai dizer: se você sofre por causa das injustiças, não fique atemorizado, tenha paciência. Lembra de Jó, como que ele passou por tantos males e Deus o livrou. O mesmo Pedro vai trazer a cena, Jesus sofrendo pelos injustos. Então, quando sofremos injustiças, devemos esperar em Deus. Ele é o vingador de todo o mal. Agora, não vamos esperar justiça, que seja feita justiça, porque não alcançaremos nada de Deus esperando em sua justiça. Se Ele for aplicar a justiça, todos nós pereceríamos. Então, esperamos na misericórdia do Senhor. Ele que tem misericórdia. Nós temos que chegar diante de Deus com humildade de coração, reconhecendo que Ele é Deus, que nós somos sua criação, que nós somos uma criatura caída, e todas as nossas justiças perante Ele não passa de um trapo de imundície. Então é chegar na presença de Deus como agrada a Deus. Como agradar? Através da fé. A fé é que nos declarará justos, não as nossas próprias ações. Mas voltando aqui para a questão da solidão, voltando aqui para a questão do deserto, né? Estar ao deserto. Cristo foi levado ao deserto. O que quer dizer deserto? A palavra deserto quer dizer dar ouvidos. É o momento de dar ouvidos. Se você ouvir hoje a voz de Cristo, não endureça o seu coração como aqueles lá do deserto, aonde resistiram a Moisés, aonde resistiram a Cristo e pereceram. Então não endureça o seu coração. Ouça a voz de Cristo hoje. Ouvir a voz de Deus, você vai para o deserto. Deserto das aflições, desertos das decepções, desertos com Deus é um paraíso. E eu vou dizer porque é no deserto onde você vai estar se comissionando por Deus. Deus vai te capacitar no deserto para vencer. No deserto você vai ter a consciência que você perdeu tudo. Você está no deserto. Você está sozinho. Só você e Deus. Então pense aqui, que você perdeu tudo. O mundo inteiro, você está só com Deus no deserto. Pense isso. Ok? Agora, está bom? Ainda não está bom. Depois de você ter perdido tudo e você está no deserto, agora Deus quer que você ainda dê algo a mais para Ele. Você mesmo, o sacrifício de si mesmo. Eu não estou falando que você vai cometer o suicídio, que você vai se sacrificar. Não é isso. O sacrifício de si mesmo, o que Deus quer, o sacrifício vivo do corpo, o culto racional, algo que agradará a Deus, é você perder tudo e agora você perder a você mesmo. Você se apresenta a Deus e aqui você diz: está aqui, Senhor.
Nesse aspecto você seria como aquele bode, o bode que foi ao deserto. Está escrito no Velho Testamento, há essa passagem onde um bode era enviado ao deserto carregando o pecado do povo para o sacrifício. Então, você precisa entender que você é esse bode. Você, sua carne, sua natureza, seu eu, precisa morrer para Deus ser em você. Então, quando você perde tudo, quando você não está mais se importando com nada, você está muito perto de Deus, mas você ainda tem você. E aí você precisa perder você. Aquele que perder a sua vida, esse a salvará. E aquele que achar a sua vida, esse a perderá. É o que Jesus disse. Se você amar o pai ou a mãe mais do que a Cristo, você não é digno dele. Cristo precisa ter a preeminência, porque foi do agrado do Pai que tudo nele habitasse. E agora, nesse deserto, fazendo essa oferta de si mesmo, você então se anula. E então Deus entra em cena. E agora você e Deus é um. Aí está você pronto, comissionado. Para quê? Para voltar ao povo. Agora Deus tem uma missão para você. Você agora está pronto, porque você já não mais existe. É Cristo vivendo em você. E se Cristo vive em você, a carne não mais vive. Você agora está vivendo com Deus, morto para o mundo. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É fazer você desaparecer por completo e Cristo aparecer em você. O teu batismo nas águas te introduziram a uma comunhão com a igreja humana, com os humanos. Agora o teu batismo no Espírito Santo é um batismo primeiramente nas águas da palavra. A voz de Deus falou, a voz de Deus entrou, e isso são águas da palavra, fazendo você regenerar, fazendo você nascer dele. E se você nasce dele, você e ele é um, como ele disse, eu e o Pai somos um. Você agora e Cristo é um, não com a missão que ele teve. A missão que ele teve era o sacrifício de si mesmo na cruz. Mas agora a tua missão é como está escrito. O que está escrito? Em 2 Coríntios, vai estar escrito, lá por volta do capítulo... 2 Coríntios capítulo 5, por volta do versículo 10, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizer: um morreu por todos, logo todos também morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todo verdadeiro cristão não viverá mais para si. A vida é de dentro para fora. E essa vida é Cristo, o Filho de Deus. Esse é o grande segredo. Essa é a grande mensagem. É Cristo viver em você. Você agora, no deserto, recebeu o batismo do Espírito Santo. E o que você fez com isso? Qual é a evidência? É falar língua estranha? É curar os enfermos? É operar milagres e maravilhas? Não. A maior evidência de você entrar em Deus é você e Deus ser um. É aquela parte da oração de Cristo, aonde Ele pede para sermos livres do mal. O mal somos nós, nossa carne. Isso é o mal. Ele disse: não os tire do mundo, mas os livre do mal, porque há uma missão. E você não pode exercer essa missão se você não estiver revestido de poder, se você não estiver imergido em Cristo. A evidência que você foi batizado com o Espírito Santo é quando Cristo vive em você. E Cristo viver em você não é falar o blá 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 das línguas estranhas. Isso são dons sem arrependimento.
E esses dons é dado até aos rebeldes. As manifestações poderosas de Deus é dada até aos perdidos. Não leu o que Jesus disse? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. E Jesus dirá, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então são pessoas que estavam em Jesus, mas Jesus não estava nelas. Porque o grande segredo é esse. É você estar em Jesus e Jesus está em você. E como é isso? Como eu estou descrevendo aqui. Você perde tudo, perde a si mesmo, para que Deus esteja completo em você. E ali aqueles que dirão, pregamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Percebe? O Espírito de Deus opera, como a chuva opera sobre a boa e a má semente. O sol vem sobre a boa e a má semente. As bênçãos de Deus caem sobre todos. Agora, essa bênção especial de ser um com Deus, isso aí é só para você que é eleito. A vida eterna não é dada a toda a humanidade. A vida eterna está unicamente no Filho. E o Filho tem o poder sobre toda a humanidade. Céu e terra está no controle do Filho de Deus. E esse Filho de Deus, em João 17, vai dizer o quê? João capítulo 17. A vida eterna é conhecer a Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Ora, mas parece que isso não explica nada. O que é conhecer a Deus? É acreditar que Ele existe? Não. Conhecer a Deus é comer, é provar. É como eu estou te apresentando uma fruta, uma manga. Uma manga, por exemplo, toma aqui. Conhecer a manga é comer a manga. Conhecer a Deus é se alimentar dEle, é ouvi-lo, é provar que o Senhor é bom. Jesus disse, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem de mim se alimenta viverá como eu vivo, terá a vida eterna. A vida eterna é essa, é comer a carne e o sangue do Filho do Homem, comer a carne e beber do seu sangue. A carne é a palavra, é essa palavra de Deus, você ouve. E o sangue é o Espírito, é a vida. O Espírito que fará essas palavras viver em você. Você não pode simplesmente ouvir isso e deixar que isso fique só girando em tua mente, fazendo só você refletir. O passo seguinte é você tomar a decisão de aceitar o sacrifício. Cada um de nós precisa passar pelo Getsêmani, precisa passar por esse processo de morte, sepultamento e ressurreição. Aquele que está morto e crê, voltará a viver. E aquele que vive e crê, nunca morrerá. Aí é o ponto que você precisa chegar, a estar vivo pela fé. O mundo ter passado para você. Se você está vivo, é porque o vivente, Cristo, vive em você. Se Cristo não vive em você, se a carne está vivendo e somente a carne, você é um morto vivo, perambulando aí. Um morto sepultando o morto, um morto se reunindo com o morto. Agora, quando o Evangelho do Reino te é apresentado, a verdadeira vida eterna está aí. E haverá um ajuntamento de águias, de irmãos, de pessoas espirituais que têm a visão de Deus, se alimentam do pão nosso de cada dia, o pão vivo do Senhor. A palavra é avivada. A palavra de Deus não é um jornal.
Assim como você se alimenta tomando um café da manhã, almoçando, lanchando, isso apenas é um tipo da palavra de Deus, que é vida para você. E isso é vida porque você vai se tornando isso. Você é o verbo de Deus como ele o foi. Você é uma Bíblia falante. Você é chamado a ter essa glória, a glória de Deus em você. Agora você não está mais só na solitude ou solidão, mas você recebe um reino. Você está agora introduzida ao corpo de Cristo. Você agora está introduzido ao reino. Não há mais morte. Você está do outro lado. Você já não está mais no mundo. Você não mais pertence a esse sistema. A carne não mais te guia. O outro lado chegou para você, porque o Espírito pode fazer isso e ele fez. Você está em Cristo Jesus e pertence a outra criação. O outro lado está aqui. A trombeta de Deus está ecoando e você está sendo transformada de fé em fé, de glória em glória, até que essa imagem de Deus seja completada em você. Deus abençoe a sua vida, no maravilhoso nome de Jesus. Amém.